Meu nome é Henrique César Cavalcante, tenho 61 anos de idade. Ingressei no Ministério Público em 30 de setembro de 1994 e designado para a comarca de Almina Afonso. Logo, eu não lembro se foi no dia seguinte ou 2 dias após. Peguei um ônibus, que eu não conhecia a região, né? Peguei um ônibus, desci em Patu e a sorte que o juiz que já estava lá, né? O juiz já em Almina Afonso, esperou por mim em Almina Afonso e em Patu, e de Patu fomos de carro até Almina Afonso. Aí eu comecei a conhecer a região, que eu não tinha nenhum contato com essa região, não. Nós trabalhávamos em uma sala no local do fórum, né? Aliás, nenhum fórum, era uma casa, digamos assim, acomodada para servir de fórum. Depois é que construíram um fórum lá em Almina Afonso. Fizeram um fórum bem pequenininho e uma salinha no fundo lá que nem ar-condicionado tinha, o calor do Alto Oeste, camisa social, e a gente pensava que estava dentro de um freezer e trabalhava tranquilamente. De trabalho assim, oficial da instituição não tinha nada, né? Tanto é que o primeiro salário eu comprei impressora e um computador para trabalhar em casa. E lá no fórum, a princípio, usava por empréstimo o computador lá do judiciário. O colega Manuel Alves Pessoa Neto, um colega espetacular, gente fina, pessoa de fácil trato. E ele sempre atencioso, levava lá na cidade, apresentava o pessoal, ia lá no fórum, né? Eu cheguei aí no fórum, na sala dele, né, de Manuel. E durante um bom tempo a gente teve essa tarefa aí de auxiliar ele, né, na parte processual. E um colega espetacular, né, gente muito fina mesmo. No dia que houve, né, o fato, eu estava em Natal, né, não estava em Almina Afonso, já tinha retornado de Almina Afonso e foi assim uma notícia à noite, né? Fiquei bastante, digamos, sem acreditar, né, nessa situação, porque era um colega que eu presenciei ele lá na promotoria em Pau dos Ferros. As pessoas adoravam ele, né? Pessoa de fácil, né, convívio com o pessoal lá. Então foi assim uma notícia assim muito triste e uma perda de um colega que marcou bastante, porque quando tinha os encontros, né, do Ministério Público, eu sempre ia no grupo que Manel estava para a gente conversar. É uma amizade muito próxima. A comarca de Apodi estava vaga e como a nossa promotoria era mais próxima, né, de Apodi, Almina Afonso, com a disponibilidade, outros colegas estavam acumulando também outras promotorias e ficamos 1 ano e meio, nos 3 anos de Almina Afonso, a metade Almina Afonso e Apodi. Trabalho em Apodi, a gente começava inicialmente na segunda-feira, passávamos lá 1 dia e meio, e na terça, depois do almoço, íamos para Almina Afonso. E aí ficava até a sexta em Almina Afonso, porque era a prioridade, né? Era a titular. Foi assim, parecido com aquele quadro, Se Vira nos 30, porque a gente assumiu com poucos dias, não teve esse tempo todo de preparo, né, para uma situação dessa, mas o pouco que se teve, a gente enfrentou e teve condições de... Era uma época ainda que não tinha... a eleição era cédulas de papel, né? Tinha toda aquela apuração lá no local reservado e tinha que dar conta porque tinha que marcar a presença, né, na fiscalização deste pleito, né? Em 1997 cheguei a Macaíba, promovido por antiguidade para Macaíba. Macaíba nós ficamos assim... Era um período que o judiciário tinha assim um respeito nesse sentido assim de reservar, né, destinado no prédio do judiciário uma sala para o MP. Então a gente ficava trabalhando nesta sala, né, que era no fórum. E outro caso foi em Macaíba, né, já na comarca de Macaíba, trabalhando lá, a eleição do Conselho Tutelar. E nós acompanhamos, né, a eleição do conselho e até certo ponto tinha lá o policial prestando segurança
Só que chegou depois no horário, quando terminou, não tinha mais nenhum policial. E durante a apuração do Conselho Tutelar, eu tive que colocar para fora um cidadão lá que estava perturbando e outro aqui e ali, mas sem, né, nada de briga, né, nada de coisa assim mais forte. E terminou tudo, eu saí junto com a senhorinha que mora em Macaíba, deixei ela em casa, fui para casa. No outro dia, o carro na garagem, quando eu fui ver, estava riscado a lateral do carro com o nome Morte, né? Então, o pessoal já começou a ficar assustado. Não, cheguei lá, fui na delegacia, fiz o registro e foi assim, tudo indica que deve ter sido com relação a essa pessoa que a gente... Mas não tinha prova, ninguém viu, né? Mas ficou por isso aí, graças a Deus não houve nada além. Mas estava lá um nome riscado na lateral do carro. Interessante que a gente começou a pernoitar lá nesse apartamento dos médicos, né? E tinha ar-condicionado, uma caminha e a rede, né? O médico dormia na cama e eu dormia na rede. E o médico de plantão, várias noites, eu lá dormindo, quando o pessoal batendo, doutor, fulaninha tá com tantos centímetros de dilatação. Aí eu acordava, não conseguia dormir. Mas foi a situação, né, hilária aí, e interessante, é bom pra gente contar depois. Aí, talvez nos comentários que eu fazia com colegas, chegou ao conhecimento da colega Kalina Filgueira, né? Kalina Filgueira, que estava na promotoria 56, no distrito da Zona Norte, no Fórum da Zona Norte, que era a promotoria aí criminal, né? E ela tinha os objetivos de fazer mestrado e a carga lá era bem grande. É essa que eu quero. Aí fizemos a permuta, o trabalho na promotoria 56, bem dinâmico, porque pegava um distrito que tinha uma incidência muito grande criminal, né? O distrito da Zona Norte. E lá nós tínhamos toda a instrução, inclusive os de júri, tínhamos a instrução, um caso que repercutiu bem, num odontólogo, né? Que houve um latrocínio e nós conseguimos, né? A polícia conseguiu identificar o autor, né? Na verdade, no início foram dois, mas depois ficou um só, né? O outro não tinha acompanhado, né? E também o caso de grupo de extermínio, né? Aquele grupo que várias pessoas foram, a Polícia Federal é que assumiu a investigação e caiu para nós lá. Então eram vários processos que não foi só para uma vara, né? Lá na Zona Norte tinham 4 varas criminais, 4 promotorias criminais e os processos foram distribuídos. Embora com 29 anos, né, de serviço prestado ao Ministério Público, eu já tinha 10 anos em outras instituições, então eu tinha condições já de me aposentar em 2021, mas eu não estava correndo para no outro dia pedir. Então eu me programei, inclusive sempre alertava a assessora anos antes que 2023 na minha mente era o limite. E justamente foi o que aconteceu. 1º de novembro, o efeito da aposentadoria, 2023. Porque a começar pela importância do título do cargo, né? Eu nunca me vi um promotor de justiça de acusador, né? Sempre busquei realizar a justiça, né? Mesmo, né, com essa fama que é o acusador, que é o condenador, mas nunca me senti assim. Tive muito tranquilo, inclusive um dos primeiros júris de Almino Afonso, pedi absolvição por legítima defesa. Nunca titubeei, né? Então, a marca maior foi fazer valer o significado do cargo, promover a justiça, não é promover a condenação. É porque, assim, a gente teve algumas situações que teve que enfrentar, né? E, às vezes, até ser mal interpretado, né? Determinada audiência que eu vi a situação e que não estava
né? Um exemplo de vários, né? Não estava devidamente comprovado e eu pedi absolvição desse réu, né? É uma juíza, não vou citar nome, uma juíza na hora que estava trabalhando, ela olhou para mim e disse: doutor, o senhor é muito bonzinho, né? Com os réus. Eu digo: doutora, se ser bonzinho é fazer justiça, vou ter essa fama. Agora, fazer injustiça, eu não vou fazer. A instituição ela progrediu muito, ela avançou muito em várias áreas, em estrutura material, em estrutura de recursos humanos, né? Depois de um tempo na instituição, ela montou uma estrutura fenomenal para atender os anseios da sociedade, né? Dentro da função do Ministério Público, né? Então, a importância, né, de ter isso aí dos colegas, de ter isso em mente e usufruir disso aí em prol de realizar essa justiça, né? Então, em vários campos da sociedade, e o campo mais tradicional no criminal, né? Tem sempre uma base forte, né? E deve sempre manter isso aí, mas com esse sentido, né? Não de fixar um rumo, mas de ter sempre em mente a justiça, né? E não um lado da justiça, mas a justiça como um todo.